Olá, boa noite. Então, mais uma vez, né, a pedidos, estou eu aqui para bater um papo, como eu falei, que vou usar as redes sociais para falar sobre limitações e portadores de necessidades especiais de um modo geral, né? Nessa pandemia, o que esses dias eu estava pensando, né? E no cotidiano aqui em casa, a gente falando com a Glória Beatriz. E a Glória Beatriz, ela é surda de nascença, congênita, né? Aí me lembrou, falei, nossa, eu falei de várias limitações mentais, portadores de necessidades físicas, necessidades especiais, mas não falei do surdo, né? Que também é uma limitação, também está inserido dentro do CID, né, dos direitos constitucionais. E eu me lembro, né, de uma história de uma das escolas que a Glória Beatriz frequentou de surdos e crianças que tinham limitação mental, além de surdas como ela, tinha essa limitação mental. E a coordenadora pedagógica, né, falava assim: mãe, pai, vem na aula de Libras, vem na aula de língua de sinais. Venha pai, venha mãe, venha familiar, venha quem convive com a criança, quem fica mais horas com a criança. Que às vezes ela chegava ao absurdo, ela ficava assim, eu fico indignada, fico questionando, porque as mães me ligam e falam assim, olha, avisa o fulano que hoje ele tem dentista. Ela fala assim, mas você não viu o seu filho chegar da escola? Você não viu, mãe? Você não falou com seu filho? Ah, porque ele não entendeu eu falar dentista e eu não sei falar em Libras o sinal de dentista, né? Então aí fica um apelo, né? Nessa pandemia, as crianças surdas estão em casa com todo mundo junto, né? Uns da família, a mãe ou então quem acompanha de perto o tratamento, a forma que se comunica, né, com o surdo, que é através da língua de sinais ou a leitura labial, né? Sabe que o surdo realmente ele não escuta. Muitas vezes quando você está chegando por trás de uma pessoa surda e ela vira no reflexo para você, você pensa que ela está escutando. Não, ela está sentindo a vibração no chão, dos pés da gente caminhando, e ele sente a vibração e ele vira automaticamente. Não que ele esteja escutando, entendeu? Ou então, se ele está entendendo o que você está dizendo para ele, é porque você está de frente para ele e ele sabe fazer leitura labial, se ele não souber língua de sinais. E no caso da Glória Beatriz, eu faço o sinal em Libras, ela executa o que eu estou falando para ela. É hora de ir ao banheiro, né? É hora de tomar banho, né? Então, assim, ela executa, ela não faz muito sinal, mas ela entende. E para um surdo, a felicidade, vocês não têm noção do que é a felicidade para um surdo. É você chegar e falar para ele assim: olha, eu, sou ouvinte e eu conheço a línguas, né, de quem tem problema de audição, quem é surdo. Eles ficam super felizes, porque eles se sentem acolhidos, né? Agora você imagina, uma mãe ligar para a escola, falar para a coordenadora da escola, explicar para o filho em Libras que ele tem dentista e que essa mãe, não vamos criticar essa mãe. Então, se essa mãe trabalha, se essa mãe tem outros filhos, porque alguém de casa, hoje com tantos cursos que a própria escola dá, ou então cursos online, vá atrás, né? Outra coisa que irrita demais a pessoa surda é, qualquer coisa vibrando dentro do ouvido deles. Nossa, você colocar assim, qualquer coisa vibrar. Mas
como? Ele não escuta. Ele falou assim, ele não escuta, mas ele tem a sensibilidade muito mais apurada do que nós, ouvintes, né? E nós esquecemos disso. Quer dizer, nós não sabemos, nós desconhecemos. O porquê que o surdo tem ala em escola de samba? Ele ama escola de samba. Porque é acima de 90 decibéis e o barulho que os sambistas, né, sambando no asfalto, lá na rua, na avenida, né, faz uma vibração que para ele é agradável. Então, quando nós vemos uma criança surda, irritada, é que ela está escutando muito ruído, ela está sentindo, ela não está escutando, ela está sentindo muito ruído. E aquilo incomoda. Aí vocês perguntam para mim, mas Janaína, e por que que a sua filha e outros surdos não usam o aparelho auditivo? Porque aí entra na questão da vibração de novo. Tem crianças que trabalham bem com a vibração que o aparelho auditivo traz, com o som que ele traz, né? Tem criança que se adapta muito bem. A Glória Beatriz amou o aparelho auditivo dela até os 10, 12 anos. Depois ela dispensou. Por quê? Porque o aparelho auditivo, ele te dá uma audição aberta, como se estivesse falando no microfone. Mas, se tiver um excesso de som agudo ou grave, me corrija alguma fono que vá ver esse vídeo, né? Isso entra, sim, sabe, como se estivesse cutucando eles. Eu conversava muito com os alunos surdos da escola que a Glória Beatriz frequentava, os mais velhos, os adolescentes. Eu perguntava, mas por que você não quer usar? Eles falavam assim, porque no ônibus, muita gente falando na sua volta, no metrô, no trem, entendeu? Numa festa, entendeu? Muita mistura de som deixa eles zonzos, eles não sabem para onde olhar, então eles preferem tirar o aparelho auditivo, né? E muitas pessoas perguntam, mas por quê? Porque os que são congênitos, ou seja, os surdos que nasceram surdos, eles não conhecem o que é som. Para mim, foi um choque quando falaram assim, a Glória Beatriz é surda. Eu chorei um dia e uma noite inteira como mãe. Aí a psicóloga me chamou, né, viu meu estado, falou assim, mãe, eu vou falar uma coisa, que eu trabalho com surdos, né, há muitos anos, né, e foi uma fono que ela foi uma fofa na vida da Glória, né, o nome dela é Ana, ela já deve estar aposentada, ela era estudante, né, da faculdade metodista, ela já era a segunda faculdade que ela estava fazendo. Mãe, ela falava para mim, a Glória Beatriz e os outros surdos que nascem surdos, eles não sofrem. Quem sofre somos nós, ouvintes, porque nós conhecemos o som. Ninguém sofre por aquilo que ele não conhece. Olha que louco. E eu, como mãe, nossa, para mim era abrir o chão, falar, poxa, minha filha, coitadinha. Não. Quem sofria era eu. A Glória Beatriz não sofre, eles não sofrem porque eles não conhecem o que é som. Agora, existe sim a surdez que vem de doenças, né, como, se não me engano, acho que é cachumba, né, aquelas doenças que na época, muitos anos atrás, que não se tinha antibióticos, não se tinha um tratamento mais científico aprofundado, lesava o canal auditivo, né? Aí essas crianças, para elas eram mais difíceis trabalhar a surdez porque elas conheceram um pouco do que é o som, né? Inclusive, eu convivi muitos anos no bairro que eu morei, né? No bairro que eu morei, na mesma rua, na mesma calçada, com duas irmãs surdas. Uma era congênita e a outra, ela perdeu a surdez por uma cachumba aos 3 anos de idade. E essa que perdeu a surdez aos 3 anos de idade era muito interessante, porque até hoje ela vai pra balada, ela vai pro samba, ela canta, ela dança. Eu falo, mas peraí, ela não escuta,
mas ela sabe o que distinguir o que é som. Por quê? Porque ela tem lembrança do que é o som. A voz dela, lógico, ficou uma voz com som mais grave, ela fala com certa dificuldade, não é uma voz, digamos assim, palavras, né, que são fáceis de ser bem entendidas. Mas ela fala, porque ela conheceu, ficou na memória dela da primeira infância o que é o som. Já que é surda congenital, ela nasceu surda, ela fala mais alto, mas assim, ela não fala, ela solta, emite sons, né? Por quê? Porque eles também não sabem a altura que eles estão emitindo o som, né? Eles falam em libras muito rápido, muito rápido. Vocês podem entrar no metrô, vocês vão falar assim, nossa, o que eles estão falando? Com certeza, eles estão, na turma deles, tirando barato de alguém. Porque o surdo ama tirar barato de ouvinte. E o ouvinte nem sabe, nem saca que eles estão tirando barato da cara da gente. Vocês acreditam nisso? Quando eu aprendi a língua de sinais, gente, mas eu pegava cada cena no metrô que eu ria sozinha. Para mim, o que foi uma dor no início como mãe foi depois comédia, porque eu falava assim, mas como pode, né? Eles riem dos ouvintes. Teve um dia que foi hilário, né? Tocou o sinal do metrô, foi fechar as portas, né? Falei, meu Deus, eles não vão ouvir, né? Não vão ver, né? Imagina, eles entraram tudo correndo. Por quê? Porque eles olham a luz. Eles sabem quando o sinal do metrô dá, que dá um diferencial na luz. Olha que louco. E eu perguntei em libras para eles. Mas por que vocês correram? Como vocês escutaram? Né? E eles caíram na risada da minha cara. Sabe? Tirando mal barato da minha cara, rindo, de boa ainda. Quem passou por otária fui eu. Olha só. É assim. Você fala assim, não, você tá ficando ofendido? Não, é verdade. Nós, ouvintes, ficam, ai, coitadinho. Não. Pelo contrário, eles têm outros canais. E também eu já vi os surdos cegos. Eles se comunicam também, os surdos cegos. Sabe como? Eles põem a mão na boca da gente. E conforme a gente vai falando, eles sabem e respondem o que a gente está falando. Então, assim, o portador de necessidades especiais, ele precisa de apoio. Ele precisa de terapia, ele precisa de um meio, de um núcleo aonde ele conviva com pessoas que têm a mesma deficiência que ele. Que isso vai ajudar ele ser inserido na sociedade, na nossa sociedade. E nós familiares, ou nós que temos assim a guarda, a curatela, né, como se fala judicialmente desse portador de necessidades especiais, nós procurarmos se informarmos para saber como lidar com eles. Então, através desse vídeo hoje, eu fiquei pensando, eu falei, não, vou falar, porque tem muitos, né, em casa, né, devido, né, ao Covid-19, tem muitos em casa, e muitos, eles estão isolados, porque ou eles estão no notebook, que o notebook tem a linguagem lá no canto para eles de sinais, na internet, né? Mas sem comunicação com a família. Por quê? Porque a família não participa. Então, nós precisamos se inserir no mundo deles. Mas a gente não pode também mergulhar no mundo deles. Nós temos que primeiro conquistá-lo através da confiança, né? Através de um passo por vez, ganhando a amizade deles. Então eu quando eu via surdo e eles falavam alguma coisa, aí eu respondia o que eles estavam falando, eles se assustavam, olhavam para mim assim, você? Eu falei, eu falo, minha filha, né? Também, entendeu? Surda, entendeu? Assim, então, eu entendi o que vocês estão falando,
né? Aí eles ficavam todo espertinhos, sabe? Porque o surdo, ele é sacana, gente. O surdo é extremamente inteligente. Não pensem vocês não, viu? Um surdo, uma família que coloca um surdo para estudar numa escola especial e ele faz uma fono muito bem feito, específica em surdez, o surdo chega longe, porque ele tem uma memória megabyte, ele tem todos os outros sentidos muito mais aguçados, entendeu? Os ouvidos deles são os olhos e o nariz. A Glória Beatriz, o ouvido dela, eu falo que é o nariz. É tacoando o café da manhã, o cheiro do café, ela já sabe que é de manhã, que é sábado, que eu e o pai estamos em casa. Pronto. Aí ela já começa, ela já levanta de manhã causando. Quando ela não sente o cheiro de café de segunda a sexta, que eu e o pai dela está trabalhando, ela fica uma flor com a avó e com a moça que cuida dela. Agora vem cá, eles são coitadinhos, os nossos deficientes. No caso da Glória Beatriz, que é autista e surda, ela é coitadinha? Não. Eles trabalham por associação. Eles associam as coisas. Então, é aí, pai, é aí, mãe, que nós temos que falar. Falar o não na hora que tiver que falar o não para os nossos filhos com limitações. Falar o sim no momento certo. O não com amor. Tem hora que a pedagogia do chinelo em casa funciona sim. Você tá louca, Janaína Souza? Não, funciona sim. Porque ela tá entendendo o que ela tá fazendo errado. Porque senão ela não olhava pra mim antes dela fazer a coisa errada e dava risada da minha cara. Tá pedindo o quê? Umas boas chineladas. Precisa de vez em quando, gente. Porque eles não são coitadinhos. Eles precisam ser acompanhados, tratados. E nós se adaptarmos uns aos outros com eles, né? Eles a nós e nós a eles. É uma agregação, entendeu? Agora, coitadinho sou eu, sempre faço a piada, coitadinho de nós que se enganamos pela manipulação deles. Falando assim, você está sendo cruel, Janaína. Não, não estou sendo cruel, gente. Ninguém melhor do que eu. O que eu conheci de surdo. Olha, eu conheci surdos em ambientes de trabalho muito bem sucedidos, que trabalhavam nas ONGs que a minha filha frequentava. Eu conheci surdos adolescentes, conheci surdos idosos que tiravam o aparelho auditivo para não ouvir o filho chamar atenção porque não tomou remédio. Tem muito. E tem aquele surdo que tira o óculos para não ouvir. Aí, mano, você tá louca? Falei, não. Sabe por quê? Porque o óculos, ele põe em cima do aparelho, aperta, ajusta mais no ouvido dele, aí ele escuta melhor. Então, quando ele tirava o óculos, ele não escutava direito o que você tava falando, porque ele não queria te ouvir, né? Então, é o que eu falo. Problemas, dificuldades ou fácil, não é. Mas cabe a gente se adaptar, né? Tudo muda se eu mudar, né? Então, se eu tomar uma boa posição, amparada por bons profissionais, como mãe de um portador de necessidades especiais, seja lá qual for, cadeirante, até deficiente visual, o surdo, limitação mental, tudo depende de terapia, tratamento, não só para eles, para nós também, para sabermos não nos deixar nos manipular. Uma boa noite a todos, até a próxima.